Rede.radioconectados.com.br. Rede Conectados. Parceria BR Logic. Realização Conectados e FUNSAI. A maior web rádio do Brasil. Conectados. Cultura, entretenimento e informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio Google Brasil, TechSoup Brasil, Nescafé, Camiseta Feita de Pet, Federação de Beat Soccer do Estado de São Paulo, MGE Broadcast, Loucos por Rádio, o portal da galera do rádio, Precesto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e BR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação: Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. A você também que está conectado através do nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou no seu iOS, porque, como diz um amigo meu, ele é de grátis. Quer participar com a gente? Mandar suas mensagens aqui direto? Adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. O DDD é 11 aqui de Sampa, 2061 6257. Repetindo aí para você não esquecer, 2061 6257. Estamos ao vivo e em rede pela Rádio Nova Web de Santo André, pela Rádio Roca Salles, pela Rádio Positiva Web da cidade de Roca Salles, pela Rádio Transbrejinho da cidade de Brejinho, no Rio Grande do Norte, pela Rádio A Voz do Paraná, da cidade de Marmeleiro, no Paraná, e pela Rádio Souri Musical da minha querida Nova Souri, Bahia. Hoje, convidado especial aqui, a gente vai bater um papo aqui com um grande jornalista, ele que está escreveu um livro aqui sobre a biografia, na verdade, de um dos caras mais, digamos, pragmáticos e enigmáticos da música brasileira. Ele é jornalista, trabalhou como revisor, repórter e editor em diversos veículos de comunicação, pós-graduado também em Economia e Relações do Trabalho e é autor da biografia de Geraldo Vandré, Uma Canção Interrompida, obra que retrata aí esse grande personagem. Boa tarde, Vitor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Carlos Silvio, boa tarde para o pessoal da Rádio Conectados, para todo mundo que está nos escutando por esse Brasilzão afora. Muito obrigado aí pela sua aceitação do convite aí, Vitor. Espero que a gente faça aqui um grande bate-papo aí sobre esse grande Geraldo Vandré. E eu gostaria de começar aqui com uma provocação. Geraldo Vandré nasceu em 1935, morreu em 1968? É sempre uma pergunta que se faz, Carlos. Geraldo Pedrosa de Araújo Dias nasceu em 1935, lá em João Pessoa. E o Geraldo Vandré nasceu depois, eu diria assim, nasceu nos anos 60, foi um personagem, mas que, apesar do autor ou do criador, às vezes não ter muito controle sobre ele, o personagem, eu diria que está mais vivo do que nunca, mais atual do que nunca, mais presente do que nunca, e na arte, na cultura, na música brasileira. O Geraldo Vandré
apesar de não fazer shows mais profissionalmente, não gravar mais, continua super vivo na nossa memória e nos discos, nas músicas dele. Por que a ideia de fazer um livro, a biografia de Geraldo Vandré? Alguém não tinha feito ainda? Qual o teu interesse e de quando começou pro Geraldo Vandré? Então, Carlos, eu tive interesse desde pequeno, na verdade, né? Porque sempre gostei muito de música, principalmente de música brasileira. E quando eu tinha lá pelos meus 14, 15 anos, eu comecei a escutar mais, né? Toda essa geração da MPB que veio ali da época dos festivais, dos anos 60, e me chamava a atenção, assim, porque o Vandré também fazia parte daquela turma, claro, né? Ganhou 2 festivais, inclusive, mas ele tinha desaparecido, então... Porque todo mundo teve problemas naquele período, de alguma maneira, por causa da ditadura, mas voltou ao Brasil, né? Todo mundo retomou suas carreiras. E eu me perguntava, por que o Vandré não, né? O que aconteceu com ele? Por que ele não aparece mais? Por que a gente não escuta mais o Vandré? Por que ele não faz mais show? Onde que ele está? Né? E isso aí eu comecei a pesquisar, querer saber mais sobre a vida dele, sobre a carreira dele. E aí eu comecei a tomar mais contato com as canções, com as obras e gostei cada vez mais, né? Agora, a história do livro vem bem depois, né? Mas cheguei a conhecer o Vandré quando eu estava na faculdade de comunicação ainda e fiz... Olha o livro aí. E fiz contato com ele, cheguei aí na casa dele algumas vezes, isso nos anos 80, né? Mas assim, naquela época ainda sem nenhuma pretensão de escrever sobre ele, só conhecer mesmo. Ah, você conheceu ele bem antes da ideia de fazer a biografia. Bem antes, fui na casa, no apartamento dele que existe, que ainda é o mesmo até hoje, aqui na região central de São Paulo. Fui lá algumas vezes assim, desinteressado, eu queria realmente conhecer o personagem, a pessoa, sim, quem era ele, porque que ele não, né, o que tinha acontecido com ele, afinal de contas, né? Agora me diz uma coisa, quando amadureceu a ideia mesmo de escrever a biografia, você teve o contato com ele, comunicou a ele, e se sim, qual foi a reação dele? Quando eu resolvi escrever, isso foi quando o Vandré completou 70 anos, ou seja, 14 anos atrás, né? E eu imaginava assim que o Vandré acabaria sendo de alguma maneira esquecido pelas pessoas, porque muita gente, quando a gente fala do Vandré, acaba achando assim, é o cantor de protesto, o cara que ficou louco. E eu acho que assim, primeiro, ele nem era um cantor de protesto, né? Essa é uma forma de diminuir a obra dele. E também não ficou louco, né? Então, essa é uma coisa que virou uma lenda, né? Sim. Então, as pessoas têm que ouvir mais, conhecer mais. Eu acho que talvez elas conheçam uma ou duas músicas do Vandré. E aí, claro, quando eu resolvi fazer o livro, ele foi a primeira pessoa que eu procurei. Sim. Insistentemente, né? Primeiro... É óbvio que ele não ia dizer sim na primeira. E nem na última. Nem na última. Eu escrevi várias cartas primeiro para ele, né? E no fim acabei conseguindo, enfim, falar com ele por telefone. Ele esboçou a te receber em casa? Não, assim? as cartas, primeiro ele não respondeu nenhuma, né? Sim. Aí quando finalmente eu consegui falar com ele no telefone, ele disse que não tinha interesse, né, no que eu andava fazendo, nas coisas que eu andava fazendo, foi a expressão dele. E que se ele quisesse um livro sobre o Geraldo Vandré, ele mesmo escreveria. Caraca. Essa foi a resposta dele. Olha, é uma resposta para desanimar, assim, não é no melhor estilo Vandré, né? Mas, então, uma pena, sim, que seria importante ter o depoimento dele, mas ele sempre foi uma pessoa muito crítica também em relação a essa questão das biografias, né? Agora, ele sempre foi uma pessoa crítica em relação às biografias, ou ele sempre foi crítico e tinha uma postura, de certa forma, não sei se ojeriza, mas assim, a jornalistas, assim? Assim, nunca foi, mesmo na época, no período que ele foi, né, músico artista profissional, ele nunca foi uma pessoa, eu diria que nunca foi uma pessoa muito fácil do ponto de vista
do tratamento, né? Mas tinha um certo gênio, né? Algumas pessoas com quem eu entrevistei fazem esse relato, né? Que tiveram problemas, desentendimentos, né, com ele. Mas ele sempre deu entrevista, dava entrevista, ele estava no mercado, né? Ele gravava os discos, né? Eu acho que sim, é uma questão também de temperamento, né? Do Vandré. E acho que um posicionamento dele um pouco difícil mesmo, mas acho que é a questão do jeito dele, eu acho que o justo, né? Acho que ele tem um certo problema assim eu imagino, né, que a visão dele que às vezes as pessoas querem se aproveitar de alguma maneira, né, do artista, né? Ou não tratam corretamente o artista, né? Você não acha que esse personagem em torno dele é algo assim de propósito para criar assim um certo mistério com ele? Eu acho que tem o lado do personagem, tem isso, sim, não tem? Tem o lado do personagem. Mas eu acho que em determinado momento, isso é uma conjectura, né? Ele imagine que as pessoas de um lado ou de outro, à direita e à esquerda, acabaram usando o personagem que era dele, né? E isso acabou fugindo um pouco do controle. Você acha que tomaram esse personagem dele assim? Porque eu acho que tinha gente que imaginava o Vandré lá em 68, né? Que é o ano crucial da carreira dele. Alguns acho que imaginavam o Vandré como um líder político assim? Coisa que ele nunca foi. E outros imaginavam ele como um subversivo, coisa que ele também nunca foi, né? Então ele acabou sendo interpretado de um jeito ou de outro, a revelia dele, né? Ele nunca foi um militante político, né? Daquela forma tradicional, mas também nunca foi um guerrilheiro, entre aspas, né? Então ele, de certa forma, foi visto desse jeito, a meu ver, de forma equivocada, quando o que ele queria, o que ele era, o que ele sempre foi um músico com, assim, certamente uma preocupação social, preocupação com o país dele. Ele era um músico mais preocupado, inclusive, com a qualidade literária do que com a parte melódica também. Sempre se preocupou, ele sempre chegou a falar isso, que eu não lembro a palavra, uma vez ele foi entrevistado lá em 68 pelo Zusa Albem de Mello, que é um grande pesquisador, e ele disse que a canção deveria ser uma funcionária da letra. Né? Então ele sempre realmente deu muita importância à parte literária das canções, né? Embora, assim, as músicas tenham muito, no caso dele, tenham muito valor, mesmo ele não sendo, assim, um grande músico, assim, do ponto de vista, assim, do conhecimento, mas eu acho que ele tem uma musicalidade extraordinária, né, nas canções. Quanto tempo dele levou para o livro ficar pronto? Pronto, o livro, eu diria que aproximadamente... Bom, eu pesquiso sobre o Vandré desde 1985. Então podemos colocar todo esse tempo aí nesse livro. Agora o livro mesmo foram mais ou menos são quase 10 anos aí entre pesquisa, entrevista, redação, né? Teve uma dificuldade adicional porque houve aquele episódio da biografia do Roberto Carlos, né? É verdade que foi até bom você tocar nesse assunto. Você precisou esperar uma decisão do STF para poder publicar esse livro? Acabou sendo uma coincidência, né? Quando eu estava fazendo o livro, muita gente perguntava se era autorizado, né? E aí eu falava que não era, né? E muita gente me lembrava do episódio do Roberto Carlos. Inclusive, na época, eu conversei com uma das várias pessoas com quem eu procurei, foi o Gilberto Gil, e eu falei com a assessora dele na época. E na época ele era ministro da Cultura. Ministro da Cultura. E a assessora, eu não dei muita sorte também, porque eu procurei por ele exatamente no dia em que ele deu uma entrevista no jornal Folha de São Paulo, defendendo a posição do Roberto Carlos em relação às biografias, né? Acho que eu lembro dessa entrevista, viu? E aí a assessora falou, né, que, né, não adiantaria muito, né, porque seria uma perda de tempo, dada a posição do Gilberto Gil, e já que o meu livro também era uma biografia não autorizada, né?
Então teve muitos casos assim, muita gente que se manifestou assim, com alguma preocupação por se tratar do Vandré, às vezes temendo até uma reação dele mais nervosa, né? Sim. E também por causa da biografia. E por isso, assim, eu fiz uma primeira edição em 2015 com apenas 100 exemplares que eu paguei do meu bolso. Para amigos, né? Que eu distribuí, assim, porque senão o livro não ia sair. Esse aqui foi lançado pela editora Quarup. E essa foi depois, essa já foi posterior. Aí, a primeira edição é de abril. Aí em junho, se não me engano, de 2015, o Supremo fez o julgamento das biografias e decidiu aí por unanimidade, inclusive, que não havia exigência de autorização para publicar uma biografia, né? E essa decisão foi crucial, né? E aí, porque aí algumas editoras perderam o receio e começaram a se animar para publicar. Aí eu comecei a ser procurado, né? Que bom, né? De certa forma, né? E aí assinei com a Quarup e a gente lançou no final de 2015. Uma das pessoas que você procurou também para escrever esse livro foi esse aqui, que vem aí, o quadro 1 Minuto de Prosa, com ele, o jornalista e pesquisador de cultura, Assis Ângelo. Agora na Rádio Conectados, 1 Minuto de Prosa, com o jornalista Assis Ângelo. Geraldo Pedrosa de Araújo Dias, paraibano de João Pessoa. Um dos mais importantes representantes da música popular brasileira. Popular? Ele está além disso. O popular e o erudito se confundem pela qualidade. Geraldo Vandré é qualidade, é popular, assim o dizem, mas é erudito. Erudito no sentido mais profundo da cultura brasileira, da cultura universal. Tem disso? Tem, claro que tem. O Beethoven, Chopin, Bach, claro, universal. E o Geraldo Vandré, brasileiro, brasileiríssimo. Tão importante quanto um Bach, se ligarmos o erudito com o popular. Viva Geraldo Vandré! Programa Paiaiá. Esse foi o jornalista Assis Ângelo com o quadro 1 Minuto de Prosa. Mandar um pessoal aqui, muito obrigado para quem está aqui nos acompanhando nas redes sociais. Michele Borges, lá de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. César Silva, Paulo Dálio dos Santos Nascimento, José Luiz Buarque Guzmão, Clemilton Santos, muito obrigado. Carlos Silva, poeta, cantador, ele está lá em Cipó, ouvindo a gente, muito obrigado. Pedro Camargo, Luciano Melo, Tony Agreste também com a gente, Cléo Góes, Daniel Bratio dos Santos e Eduardo Malveiro. Muito obrigado a todos vocês que estão conectados com a gente. Se tiver alguma mensagem aqui, alguma pergunta, manda pra gente aqui através do WhatsApp 2061 6257. A gente está batendo um papo aqui hoje com o jornalista e pesquisador também, afinal de contas, para escrever um livro desse, imagina quanto tempo ele não levou de pesquisa, né? Como ele já falou, desde os anos 1500 que ele pesquisa sobre Geraldo Vandré. Virtonuzzi, né? E você pesquisou também com o Assis, né, Vitor? O Assis primeiro um abraço para Assis Ângelo, né? Um abraço para todo mundo que você citou aí, que estava escutando a gente. O Assis Ângelo é o grande mestre, né? Um pesquisador incrível, né? Tem um acervo, o Instituto Memória Brasil, é um acervo impressionante, de 150 mil itens ali. Tem tudo que você imaginar, está ali. E ele é paraibano, assim como o Geraldo Vandré, e fez uma entrevista, né? O Assis fez uma entrevista muito importante com o Vandré em 1978 para o caderno Folhetim, que não existe mais, era um suplemento dominical da Folha de São Paulo, num período que o Vandré estava mais sumido do que nunca. Ele sempre está sumido, sempre né? Sempre está sumido, depois ele aparece, depois some de novo, né? O ano passado ele até fez algumas apresentações, 2 apresentações lá em João Pessoa, na terra dele, depois aqui em Sorocaba, no interior paulista. E o Assis é um cara que conhece o Vandré desde sempre, né? E sabe tudo, não só... Sobre todos. E ele tem razão, né? O Vandré é um personagem importante. As pessoas às vezes não conhecem. O Vandré também é um pesquisador de cultura popular.
Ele, de certa Essa comparação dele aí com o erudito aí eu acho que procede, né? Procede. Porque depois, principalmente que ele voltou ao Brasil, ele passou a se dedicar a um estudo mais da música erudita. Ele compôs músicas para piano, né? Que foram executadas, inclusive, no ano passado, lá em João Pessoa, pela pianista Beatriz Malnick, que agora mora nos Estados Unidos, veio especialmente para esses shows de João Pessoa. Mas o Vandré também foi muita pesquisa sobre a viola brasileira, né? Então, se você ouvir os discos dele... Isso não é pouco dele, conhecido. Não é, então, pois é, ele fica conhecido por uma ou duas músicas. Isso é pouco conhecido. É pouquíssimo conhecido, né? E ele, se você olhar os discos dele, tem aquela viola caipira... que existia muito, até hoje existe, né? Um preconceito com a viola, com a música sertaneja, né? E a música caipira. É tratada como uma coisa de segunda qualidade menor. Também é o seguinte, convenhamos, cara. É tanta música ruim nas rádios. Tem muito, né? Esses popzinhos. Eu juro pra você, eu não consigo ouvir, não consigo ouvir. O Geraldo, ele lançou quantos discos? 5 discos. É uma obra até relativamente pequena, né? O primeiro em 1964 e o último ele gravou em 1970 na França, mas saiu aqui no Brasil, que é o Das Terras de Bem-Virá, em 1973. Você tá com um disco aí na mão, tá? O disco. Esse aqui esse é o primeiro disco dele. Mostra pra câmera em cima aqui. Esse é o primeiro disco dele. Foi lançado em 1964. É um disco que tem a primeira faixa, chama Menino das Laranjas. Sim. Foi uma música do Theo de Barros, que depois se tornaria parceiro do Vandré numa das grandes músicas da nossa MPB, que chama A Disparada. Vencedora do Festival da Record em 1966 com a banda do Chico. A Disparada ganhou a banda foi para qual música do Chico? Era a banda. A banda ganhou, na verdade, assim, a banda ganhou entre os jurados. Sim. Mas o Chico não aceitou receber o prêmio. Ele propôs a divisão do prêmio em primeiro lugar. E eu falei com o Chico tempos depois. Ele disse que realmente ele propôs o empate porque ele achava que a Disparada era melhor que a banda, né? E ele continua achando até hoje. Então a banda e Disparada dividiram o primeiro lugar no Festival da Record em 66. Agora a música, eu vou te interromper, mas a música, para não dizer que não falei das Flores, que ficou conhecida também como Caminhando, ela perde para a música Sabiá, do Chico. Do Chico e do Tom, em 68. E aí, inclusive, a música Sabiá é vaiada por isso, nesse festival? Acho que foi a grande vaia que dizem que o Tom Jobim tomou na vida dele, né? Porque eu acho que não era uma vaia para o Tom Jobim, né? Mas era uma vaia contra a decisão do júri, que deu o primeiro lugar para Sabiá, e para não dizer que não falei das Flores, ou de Flores, como o Vandré gosta de dizer, ficou em segundo, né? Terceiro lugar foi Andança, que era cantado pela Beth Carvalho e pelos Golden Boys, né? Mas o público vaiou muito, porque a gente tem que levar em consideração, acho que a conjuntura da época, né? Sabiá é uma música super bonita, né? É uma das músicas mais bonitas que eu acho, do Chico e do Tom. E fala de uma forma muito sutil, fala também do exílio, né? Aquela música, vou voltar, sei que ainda vou voltar. Sim. Mas agora, Caminhando é um chamado, né? É uma música explícita, né? Virou um hino, né? Virou um hino de resistência, né? E todas as pessoas cantam até hoje, né? E virou assim, várias versões. Né? Acho que a gente até podia ouvir essa música. É um marco, aí, né? Vamos ouvir essa música até para relembrar quem nunca ouviu, quem já ouviu 10 vezes. Eu gosto de ouvir a música, inclusive foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Caminhando e cantando. Vem aí. Caminhando, cantando, falando de flores, com Geraldo Vandré. Programa Baiaia.
nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Programa Paiaiá do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Paiaiá na Conectados. Apresentação Carlos Silvio. Para não dizer que não falei das flores com Geraldo Vandré. E agora um recadinho aqui especial para você. No dia 28 de setembro, faça uma visita ao projeto Famílias Empreendedoras em Moda da FUNSAI. O Famílias Empreendedoras em Moda estará participando da festa da primavera da ADEFAV, Centro de Recursos em Deficiência Múltipla, surdo, cegueira e deficiência visual. Além de conferir vários produtos em moda criativa, você vai curtir apresentações culturais, barracas de alimentos e diversas brincadeiras. A entrada é gratuita, né? E estarão arrecadando doações de copos descartáveis, de água e café na entrada do evento. Dia 28 de setembro, das 10 às 16 horas, Rua Clemente Pereira 286, no Ipiranga. 28 de setembro, das 10 às 16 horas, na Rua Clemente Pereira 286, aqui no Ipiranga. As informações você confere através do número 3571-9511. 3571-9511. Fala aí música, vem aí o quadro Todas as Notas com Sérgio Martins. Olá amigos do Paiaiá na Conectados, aqui é Sérgio Martins e começa a coluna de hoje com uma pergunta. Você já disse eu te amo essa manhã? Você já despertou com uma melodia doce para tornar o seu dia mais feliz? Antes que você pense que eu estou ficando maluco, deixa eu explicar uma coisinha. Eu acho que a gente passa por um período tão complicado
política, economicamente e socialmente. Tem filósofo doido falando que os Beatles eram satanistas. Tem dupla sertaneja que faz uma música que fala a mulher é minha, pronto e acabou. Que tudo que a gente mais precisa, como diriam os satanistas Beatles, tudo que a gente precisa é amor. E é o que eu venho notando, que hoje as pessoas que escutam rádio, que escutam música, estão se ligando em grupos, em duplas e trios de pessoas que cantam o amor, que cantam a necessidade por uma outra pessoa. Daí o sucesso do Melim, que é um delicioso trio de música pop, do Lagum, que é uma banda mineira muito boa, e da Ana Vitória, que é uma dupla de meninas que cantam sobre amor e relacionamento. Você pode achar que isso é o que a gente chama de escapismo, ou seja, a gente foge da realidade, foge dos problemas, escutando uma música que nos acalme. Mas eu acho que é necessário, porque, poxa, tudo que a gente precisa hoje é escutar um Eu Te Amo bem falado, é escutar uma boa melodia e é escutar uma canção para que você possa olhar nos olhos de quem você ama e cantar a letra inteirinha. Aliás, essa coluna está sendo transmitida, digamos assim, aqui da Avenida Sumaré. E quando eu vejo esse monte de motoristas correndo feito doido e buzinando um para os outros, é sinal que realmente a gente precisa amar e ser amado. E com licença, agora eu vou escutar o disco do Thiago York, que é um dos meninos que melhor sabem fazer isso. Obrigado e até a próxima coluna. Programa Paiaiá. Esse foi o jornalista Sérgio Martins, de algum ponto aqui da nossa querida cidade, Avenida Sumaré, Zona Oeste de São Paulo. Aí, o grande Sérgio Martins, que está aqui acompanhando a gente com os mais milhares de ouvintes que eu amo aqui, amo todos vocês. Já que o Sérgio falou aqui de amor, eu amo todos esses ouvintes, como Caio de Araújo, Eduardo Malveiro, Joélia Menezes, lá em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Ela que está de volta, né? Esteve aqui esteve desaparecida algum dia, problemas familiares. Beijo pra você, te desejo força, minha querida. Quem tá aqui dizendo aqui, ó, Carlos Silva tá dizendo aqui, Vitor, ó, abraços ao Vitor pela iniciativa em apresentar ao público atual esse ícone da nossa MPB. Quem tá aqui também, Nazaré Silva, Priscila Moura, Júlia Sato, todo mundo conectado com a gente aqui. Hoje também o programa sendo retransmitido pela Rádio Nova Web de Santo André, pela Rádio Positiva Web da cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul, pela Rádio Transbrejinho, da cidade de Brejinho, no Rio Grande do Norte, pela Rádio A Voz, da cidade de Marmeleiro, no Paraná, e pela Rádio Sori Musical, da minha querida Nova Sori, Bahia. Todo mundo lá ouvindo a gente. Ô, Vitor, de volta aqui ao nosso bate-papo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa música que nós ouvimos aí, ela virou hino, né? Movimento estudantil. O Milor Fernandes chegou a falar que era Marselhesa brasileira. Exatamente, tem essa declaração tinha esquecido do Milor Fernandes, né? Sobre... Essa música deu o que falar, né? Até hoje. Ela passou pelo crivo da censura, né? Porque é curioso, né? Porque a gente estava em 1968, né? E é uma música que acabou depois sendo proibida, né? Mas não sei se foi um cochilo da censura, o que aconteceu, porque o festival, ela foi inscrita no Festival Internacional da Canção, o FIC, que era promovido pela TV Globo. Sim. E ela passou por eliminatórias. Antes de chegar à final do Maracanãzinho, ela foi tocada 1, 2 vezes, né? Ou seja, todo mundo conheceu a música, né? Sim. E até hoje, há quem acredite que o júri daquele festival foi pressionado para não dar a vitória para a música do Vandré. E há um livro também que fala sobre isso, né? Que um general teria dito que a música não poderia ganhar. Existe esse comentário. Eu falei com vários jurados daquele festival, né?
pelo menos assim, explicitamente, nenhum deles relatou ter sofrido qualquer tipo de pressão para que a música não fosse vencedora, né? Muitos votaram, né? Uma curiosidade, uma das pessoas que eu entrevistei foi jurada daquele festival foi a grande atriz Bibi Ferreira, né? E ela falou que deu nota 10 para Caminhando, né? Porque ela achava uma música mais relevante, mais forte, né? Apesar de gostar de Sabiá. E aí ela fez um comentário engraçado. Ela falou da música e tal, e falou, e além disso, ele era um rapaz muito bonito, né? Se referindo ao Vandré. E de fato, o Vandré era um homem muito bonito, com os olhos assim, né? De certa forma, desbancava os olhos do Chico naquele período, né? Mas foram vários jurados que eu entrevistei. Existe, assim, essa desconfiança, né? De que Caminhando não poderia vencer o festival, como de fato não venceu, mas não há um indício, assim, de que tem havido assim, uma pressão explícita sobre os jurados. Pelo menos os jurados aparentemente tiveram total liberdade para escolher, e escolheram Sabiá, que também é uma bela música, né? Geraldo, ele foi torturado? Não, nunca foi. Assim, falando do ponto de vista assim, da tortura física. Não, nunca foi. Eu acho, até imagino, que em 68, depois dessa música do Caminhando, né, que despertou muita raiva, principalmente entre os militares, entre uma parte dos militares, né? Bom, não em todos, é bom dizer, mas assim, muita gente ficou com raiva dele. O Caetano Veloso mesmo disse, quando o Caetano foi preso, ele foi interrogado, não, que as pessoas perguntavam do Vandré, assim, davam muito a entender que eles queriam pegar, era o Vandré. O Chico, o Chico não chegou a ser preso, mas foi interrogado, e as pessoas também perguntavam para ele sobre o Vandré, cadê o Vandré e tal. Então, o que dá a entender, sim, que talvez naquele período, em 68, lembrando que a gente ali, pouco depois veio o AI-5, foi o período mais pesado da ditadura, talvez... Lembrando que AI-5 é o ato institucional número 5, que foi baixado em 13 de dezembro de 68. Aliás, é uma curiosidade, no dia 13 de dezembro, o Vandré estava pronto para fazer um show em Brasília, né? Seria no dia seguinte, dia 14, já tinha um show marcado no Yacht Club de Brasília. Sim. E ele ia lá com o Quarteto Livre, né? Ele tinha feito um show no dia 12 em Anápolis, em Goiás, e no dia 14 iria para Brasília. Só que aí no meio apareceu um AI-5, né? E obviamente aí esse show nunca aconteceu, né? Aí eles se trataram de voltar correndo para São Paulo pelas estradas, aí morrendo de medo de ser preso, alguma coisa assim. Mas aí o Vandré ficou um tempo escondido, né? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, aqui no litoral, e também na casa, uma curiosidade, no apartamento do Guimarães Rosa. Isso está no livro? Está no livro, né? Ele ficou uns 20 dias em Copacabana. O Guimarães Rosa já tinha morrido, né? Mas morava a Dona Araci, viúva do Guimarães Rosa. E ele fica lá escondido. Fica lá escondido um tempo, porque tem uma ligação, né? Para explicar o que ele estava fazendo naquele apartamento. Em 66, o Vandré fez a trilha sonora do filme Hora e Vez de Augusto Matraga, baseado no conto do Guimarães Rosa. É um filme muito... acho que filme pouco visto, mas muito importante. É uma espécie de documentário, não é aquilo ali? Mas... Não, é um filme. É um filme mesmo? Um romance, assim, o ator principal que faz o papel de Matraga, de Augusto Matraga, é o Leonardo Vilar, que tinha feito outros filmes famosos. Já tinha feito O Pagador de Promessas, né? Que é um filme que ganhou fora do país, né, em Cannes. E o Leonardo Vilar chegou a dizer que ele considerava o Augusto Matraga o papel mais importante dele, né? Então é um filme assim, pouco visto, e a trilha sonora do Matraga é muito bonita. Aliás, agora a gente está em cartaz o filme Bacurau. Sim. E o Requiem para Matraga, que é uma das músicas que Vandré compôs em 66, está nesse filme agora também. Toca 2 vezes no filme. Quando é que Geraldo sai do Brasil? Ele sai em fevereiro de 1969,
durante o carnaval. Ele é disfarçado assim e alguns amigos conseguem um passaporte para ele. Ele sai de carro pelo sul do Brasil, pelo Rio Grande do Sul, vai para o Uruguai. Sim. E de lá vai para o Chile, né? E é onde ele passa... Quanto tempo lá? Ele fica mais ou menos em 69, fica 69 alguns meses, entre final de 69 e início de 1970 ele vai para a Europa. Na Europa ele anda por vários países, anda pela Alemanha, também andou pela Argélia, andou vendo um festival de música na Argélia, na África, né? Em qual país que ele fica por mais tempo? Foi na França. Na França ele fica mais tempo e inclusive grava aquele que seria o último disco dele, né? Que é que virou aqui o Das Terras de Bem Virá. Você trouxe ele aí? Não estou com ele aqui, poxa vida. Mas aliás, é o disco que eu mais gosto do Vandré. Ele foi lançado no Brasil apenas em 73, que é o ano que ele volta ao Brasil. Sim. É um disco que eu acho belíssimo. Assim, é um pouco triste, né? Agora, mas é verdade que ele foi expulso da França? Ele teve um problema na fronteira ali com a Bélgica por porte de entorpecente. Sim. E por isso ele tem que deixar a França. E aí volta para o Chile, né? E a fase final do exílio dele é no Chile. Aliás, no Chile ele tinha gravado um compacto também, em 69, logo que ele chega lá, que tem o Caminhando, só com uma versão em espanhol, o Caminando, e ele compôs uma música lá chamada Desacordonar, que não tem uma tradução exata aqui, seria uma coisa como descercar, tirar as cercas. Sim, é uma música que fala da reforma agrária, né? E, tornar livre algo. Tornar livre, abrir, né? Assim, né? Que deu algum... Aí ele gravou um compacto, são só essas duas músicas, chama Geraldo Vandré no Chile, um compacto de capa branca, que tem Desacordonar de um lado e o Caminando do outro. E aí ele vai gravar o que se tornou depois aqui o Das Terras de Bem Virá, que é o último disco dele como músico profissional. Ele volta para o Brasil quando? Em julho de 73. Né? Aliás, tem um intervalo ali, porque a volta dele é anunciada em agosto. Né? Ele aparece assim no Jornal Nacional da TV Globo como se ele estivesse desembarcando, né? Naquele momento. Mas já estava aqui um mês antes, e aí passou por interrogatório e uma espécie de condição para que ele permanecesse aqui no Brasil, pudesse permanecer, foi essa entrevista que ele deu para o Jornal Nacional, falando que ele só queria fazer canções de amor, de paz, né? Uma espécie de retratação, eu diria assim. Como aconteceu, como não era incomum naquele período. Ele não gravou nada mais no país? Não gravou. Inclusive ele chegou a declarar, né, que não gravaria mais nada no Brasil. Não faria show, né? Ele chegou a fazer um show, só que no Paraguai, né? Do lado de lá da fronteira, né? Nos anos 80, né? Fez um show, até foi deu entrevista na época ali para a TV Bandeirantes, falou alguma coisa sobre a volta dele ao Brasil como funcionário público, né? Falou que ele é funcionário público dos Estados Unidos do Brasil, né? Tem uma polêmica jurídica sobre a condição dele. Inclusive, né? É o seguinte, ele viveu muitas custas, inclusive do governo. Ele foi funcionário público, né? Isso, Ele queria criar uma orquestra lá através de requisitos do governo, tudo, e não conseguiu? Não, Você conseguiu descobrir algo sobre isso? Não, sobre a orquestra não. Quando ele era funcionário da SUNAB, da extinta SUNAB, né? Superintendência Nacional de Abastecimento, era fiscal, né? Inclusive ele chegou a ser fiscal de feira, né? Fiscal de preço de produtos, né? Sim. E quando veio o AI-5, ele foi caçado, foi exonerado, né? A exoneração dele sai em 69 no Diário Oficial, com base no AI-5. Então ele perde o cargo. E depois, quando vem a anistia, já em 79, 80, ele recupera o cargo dele com base na lei de anistia. Então, ele entra na justiça, ele é reintegrado também. Mas ele é reintegrado primeiro ao serviço público, né? Inclusive, outra curiosidade, o despacho dele de retorno ao serviço público assinado pelo Delfim Neto, olha só, que na época era ministro da Fazenda, ao qual a SUNAB era subordinada. Sim. Né? Então ele volta a ser funcionário público
fiscal. Só que ele não aceita a reintegração com base na lei da anistia. É uma posição dele muito, né, respeitável, eu acho, porque ele argumenta o seguinte, que ele não cometeu crime nenhum, então ele não pode ser anistiado. Se ele não cometeu anistia é para quem supostamente cometeu crimes, né? O crime dele, como ele falou, foi fazer uma música, que foi por isso que ele deixou o Brasil e teve que passar mais de 4 anos fora daqui, forçado, né? E mesmo assim teve dificuldade para voltar, porque o retorno dele, esse intervalo entre julho e agosto de 73, não podia se noticiar que o Vandré estava aqui no Brasil, né? Então era como se ele não existisse, né? E isso durou muito tempo, né? Acho que o Vandré... Até hoje as pessoas não sabem, né, onde ele vive. Tem gente que acha que ele morreu, né? Aliás, o Vandré, no último dia 12 de setembro, completou 84 anos de vida, está bem, de saúde, está bem disposto, felizmente, né? Então continua ali mais vivo do que nunca e fazendo músicas, né? No dia 12 mesmo, houve um show em homenagem a ele aqui no famoso Bar do Alemão, em São Paulo, com a cantora Jordana, e ela cantou uma música inédita do Vandré, chamada Rosa de Metal, que é uma parceria dele com o Di Mello, um cantor pernambucano, né, que já tinha gravado uma outra música em parceria com o André, chamada Canta Maltina, gravou no disco Imorrível do Di Mello. Então o André continua não só vivo, mas criando, né? E tem as obras dele para piano, que são menos conhecidas porque não foram gravadas, né? Sim. Mas são bem bonitas. Quem tiver assim, curiosidade pode pesquisar, porque o show que ele fez em João Pessoa, na Paraíba, no ano passado, está disponível, então dá para ver o pessoal cantando, inclusive caminhando, né? Tem uma entrevista muito boa dele que ele deu se não me engano, é uma das últimas dele, o Geneton Moraes Neto. Geneton, em 2010. Da Globo News, não foi? Foi no dia em que ele fez 80 anos. Programa Paiana Conectados, batendo um papo hoje com o jornalista Vitor Nuzzi, autor da biografia Uma Canção Interrompida, pela editora Quarupi. A biografia de Geraldo Vandré. Vem aí o nosso terceiro quadro, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa Paiana Conectados. A arte é a expressão mais elevada do sentimento humano, e dentro dela existe uma hierarquia de qualidade, permanência, valor comercial, etc. E, por conta do seu aspecto sentimental, a arte pode instigar as mais diferenciadas e imprevisíveis reações. Um exemplo aparentemente bobo e que provoca considerável nojo ou repulsa é a produção de Maxim Zestikov, um artista russo de 34 anos que trabalha com vídeos criados por computação gráfica e manipulando esferas negras que adquirem vários formatos e cores. A imagem de Zestikov, que ilustra o quadro de hoje, é de 2018 e lembra um órgão humano sendo consumido por uma doença gravíssima, tipo o câncer. E há outros casos no psicodélico repertório dele e, claro, no repertório mundo afora. A música é fértil também em tocar na sensibilidade. A escultura, idem. Tudo dependerá do interesse da sociedade em cada manifestação artística. Os livros e panfletos, por sua vez, causam até revoluções. Uma pintura de Leonardo da Vinci ou um poema de Vinícius de Moraes nos causam uma ótima impressão sobre a vida. Mas as inconvenientes esferas de Zestikov fazem lembrar que os seres vivos são putrefatos e pequenos, embora tenham suas qualidades. O fato é que a arte de Zestikov, apesar de genial, incomoda os olhos. E a partir do incômodo, um grande artista se mostra para a vida. Zestikov vai longe. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa Paiaiá.
Esse foi o escritor Darlan Zurk com o quadro Cultura Conectada. Muito obrigado aqui, todo mundo aqui conectado com a gente através da nossa live no Facebook. Adonias Borges, Alex Calil, Júnior Santana, Ronivaldo Cruz, Erildo Santana, Reinaldo de Souza, Norma Oliveira, Lúcia Reis. Quem mais aqui? Boa tarde, Lúcia. Joélia Menezes continua aqui com a gente também. Parabenizando aqui Darlan Zurk pela excelente, como sempre diz ela, participação. Às vezes nem tanto, viu, Joélia? Dá uma cutucada nele aqui, entendeu? E hoje a gente batendo um papo aqui com o escritor, jornalista, pesquisador, tudo isso aí, repórter, editor, Vitor Nuzzi, autor do livro Uma Canção Interrompida. Bonito livro, bonita capa. Gostei da capa, viu, Vitor, desse livro? Viu? Achei sensacional, obrigado. Cara. Essa capa, inclusive, obrigado, uma imagem do Vandré no Festival de 68. Sim, sim. Né, no famoso com Festival violão de na caminhão, mão, com violão na mão, agradecendo o público, né, oferecendo o violão ao público, né, foi um momento importante. Deixa eu te fazer uma pergunta óbvia. Ficou satisfeito com o resultado do livro? Ou acha que faltou alguma coisa? Sempre falta, né, Carlos? Sim. Assim, mas aliás, depois que termina, aparecem muitas coisas, porque né? Ia para 1000 páginas, né? Esse tem 400, né? Podia ir. Mas assim, tem uma hora que chega que você precisa pôr um ponto final, né? Hoje, sim, eu colocaria muito mais coisa, porque eu continuei, não parei de pesquisar depois que o livro foi feito. Então, o livro, depois eu descobri coisas sobre o retorno dele ao Brasil, né? Teve as apresentações que ele fez em João Pessoa, né? Que só isso já dava um outro livro, né? Já que aproveito para mandar um abraço aqui pro Darlan Ferreira, você falou do Darlan. Uhum. Darlan Ferreira, produtor do Vandré, e de certa forma foi ele que possibilitou aquelas apresentações lá em João Pessoa. Você falou da orquestra, ali teve orquestra sinfônica, teve coral, teve música para piano, foram 2 noites lá em João Pessoa, emocionantes, né? E não foi fácil de acontecer, porque levou 3 anos, foram 3 anos de negociação para que as apresentações saíssem e elas sempre estiveram, de alguma maneira, ameaçadas de não acontecer. Mas foram noites marcantes ali. Depois, no final de 2015, de 2018, o Vandré também esteve em Sorocaba, no interior de São Paulo, sendo homenageado e também cantando, declamando poemas, né? Porque em 1968 ele foi levado a Sorocaba para conversar com estudantes, e as mesmas pessoas que levaram o Vandré em 68, a Sônia e outras pessoas, levaram o Vandré de novo 50 anos depois para ser homenageado lá, né? É a história. O livro está disponível à venda? O livro está disponível, né? Em livraria física menos, né? Mas na internet é possível achar, sim. Agora, por falar em esteve, eu soube que você esteve novamente na Paraíba recentemente. Conversando com alguém aí, o que você anda fazendo aí? Eu andei pelo Nordeste, né? Assim, você teve com o Hermeto Pascoal? Eu estou com um projeto, né? Por enquanto, muito no começo, né? Mas já pode adiantar alguma coisa exclusivo aqui para a gente? Eu fui fazer umas pesquisas sobre o Hermeto Pascoal, né? E aí andei lá por Lagoa da Canoa, que é uma cidadezinha ali. Quando o Hermeto nasceu, Lagoa da Canoa era um distrito de Arapiraca, ali no agreste de Alagoas. E agora é um município que acabou de completar 57 anos de vida. É um município jovem, pequeno, com a maior parte de 18 mil habitantes. A maior parte mora em zona rural, né? E o Hermeto nasceu num povoado ali chamado Olho d'Água, que existe. Eu fui lá visitar Olho d'Água, fica a uns 3 quilômetros do centrinho ali de Lagoa da Canoa. É um lugar ainda muito simples, né? Tudo estrada de terra, aquelas casinhas. E tem muitos primos do Hermeto que moram ali ainda, né? Por favor. Imagina como era em 1936, quando ele nasceu, né? Tá chegando o final aqui, mas já que ele falou em Olho d'Água, eu gostaria que você falasse quantos cidadãos paiaienses você conhece. Já conheço 3. Já conhece 3, ok. E você já fez uma reportagem sobre a biblioteca comunitária com o professor Geraldo, conhecido também como Alagoinhas. Que antes o Paiaiá se chamava Olho d'Água.
Olho d'água. Olho d'água também, entendeu? Então você me conhece, né? Isso é de menos, não importa isso, não tem nenhuma importância. Conhece o professor e mestre Geraldo Prado e conhece também o José Silvestre. José Silvestre, nosso Prado, amigo aí. Que eu mando um abraço aqui, hein? Um grande abraço pro Silvestre também. Ou seja, você já conhece parte da população paiaiaense. Uma boa parte, né? Proporcionalmente, acho que uma boa parte, tem 600 moradores, então conhece 3, entendeu? Da hora, dá pra fazer uma conta, uns 2% já da população. Então a próxima biografia Um abraço pra Paiaiá. A próxima biografia que você vai escrever vai ter que ser sobre alguém do Paiaiá. Não sou eu, tá? Fica tranquilo, entendeu? A minha biografia daria 2 páginas só, então... Mas foi um prazer fazer a matéria lá sobre a reportagem sobre a biblioteca comunitária, levar, né, no momento assim, que assim... Não Essa matéria foi quando? Foi quando, Vitor? 2 anos atrás na Revista do Brasil, onde eu trabalho, né? Me manda o link, deixa eu mando para você. E foi um prazer, assim, a história da biblioteca. Levar livro é sempre importante, né? Num país que não valoriza muito, como deve a nossa cultura, eu acho que é um feito, né? Sim. Levar tantos livros, né? Eu acho que imagine 120 mil livros, não é isso? 125 mil agora. 125 mil para 600 pessoas. Proporcionalmente é muito livro, né? Num país que fecha a livraria. Agora em julho teve a Festa Internacional Literária, que foi um sucesso, inclusive, entendeu? Inclusive da Alanzu, que estava lá. Não sei se você ficou sabendo, mas teve a Festa Literária lá também. É importante, né, que essas festas sejam mantidas, né? A gente tem muita festa literária, né? Tem a mais conhecida que é do Paraty, mas tem no país todo, né? Tem, ainda bem, né? Que a gente consegue preservar. E tudo isso graças ao Geraldo, um cara que já está se aproximando dos seus 80 anos e não pensa em parar de trabalhar. O homem anda igual um louco pelo mundo, entendeu? A cultura é um alimento, né? A gente tem que tirar o chapéu para esse tipo de pessoas, entendeu? Assim como o Geraldo, o próprio Assis e grandes outros gigantes da cultura brasileira. Vitor, infelizmente o tempo nosso acabou. Eu gostaria de te agradecer imensamente aí pela tua presença. Eu que agradeço, Carlos. Foi um prazer. Falar do Geraldo Vandré é sempre bom para que as pessoas... Mas eu sempre fico o recado, né? Ouçam o Vandré, né? Que acho que é o mais importante. Ouçam as canções que o Vandré deixou pra gente. Muito obrigado, viu, Vitor? Um grande abraço a todos. Muito obrigado a você que esteve acompanhando a gente até agora aqui no programa Paiaiá na Conectados, você nas redes sociais. Amanhã, às 19 horas, tem a reprise desse programa. Bom final de semana. Não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Programa Paiaiá na Conectados. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados. Atenção,